Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a regulamentação do lobby é um passo necessário, importante e que já tarda. Quem defende transparência, regulação e igualdade de oportunidades só pode ser favorável à regulamentação do lobby, ou seja, ao reconhecimento da legítima representação de interesses. Na ausência de regulamentação, este é um debate igualmente necessário no combate ao tráfico de influências e ao próprio mecanismo da cunha que gera suspeição sobre o acesso privilegiado a quem detém o poder. Comecemos então por aí. O acesso aos decisores públicos não deve ser privilegiado. Deve ser democratizado, reforçando os mecanismos de escrutínio e transparência. Ao fazê-lo, defendemos o interesse público. A representação de interesses, que é legítima, não deve ser monopólio ou oligopólio, seja de pessoas que conhecem A ou B ou de entidades já instituídas nos corredores do poder. As associações e entidades que representam interesses têm toda a legitimidade para se reunir com os decisores públicos e para lhes explicarem os seus problemas, desafios e pontos de vista. Isso não significa que o decisor vá decidir a seu favor. Não há nisso nenhum mecanismo de coerção ou corrupção. Mais, é do interesse dos decisores de cargos públicos e dos próprios cidadãos que os representantes de interesses se possam reunir com aqueles. A atividade pública, o exercício dos vários poderes, como o poder legislativo, não deve ser feito sobre preconceitos. Deve ser feito a partir da realidade, conhecendo-a o mais possível. E conhecendo melhor uma realidade distante, falando com quem a conhece de perto, percebendo os pontos de vista e as implicações e consequências de determinada medida, legislativa ou não, na vida das pessoas, estar-se-á a defender o interesse público. Senhoras e senhores deputados, apesar das leis serem gerais e abstratas, não legislamos para destinatários imateriais. A legislação aplica-se à vida de todos nós. Por isso faz todo o sentido democratizar o acesso transparente dos cidadãos aos decisores públicos. Contudo, este acesso deve ser regulamentado, deve ser registado, deve deixar pegada, para se perceber assim que atos influenciaram uma decisão ou a apresentação de um determinado projeto de lei, sem que isso manche a imagem dos titulares dos poderes públicos e de quem representa determinados interesses legítimos. A Constituição prevê o direito de participação na vida pública no seu artigo 48º. Todos os cidadãos têm o direito de tomar parte na vida política e na direção dos assuntos públicos do país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos. A defesa de interesses junto dos titulares de cargos públicos é um direito. A exigência de registro dos representantes de interesses permite desde logo também excluir quem não consinta submeter-se a esta identificação. Existe assim a garantia de que só acedem aos titulares de poderes públicos aqueles que aceitam ser devidamente identificados e registados, para que todos percebam claramente quem representam. Isto sim reforça a transparência. Vale a pena sublinhar, não é a regulamentação do lobby que impede per si a corrupção e também não é a regulamentação do lobby que tornará legais atividades que antes seriam consideradas ilícitas. Como dissemos, o tráfico de influências não é lobby. Outra questão, a necessidade de registro e identificação para poder ser lobbyista contribui para a profissionalização do lobby, o que incentiva o cumprimento dos padrões de ética. A profissionalização e os mecanismos da concorrência também aqui farão o seu trabalho. Esta democratização permite às pequenas e médias estruturas acesso aos decisores públicos, aumenta a equidade, diminui a burocracia e, deste modo, trava a corrupção. Mais, a representação de interesses privados junto dos decisores não subverte a prossecução do interesse público que deve convergir com interesses privados. Até pode ser desejável quando determinadas medidas visam setores cujo bom funcionamento contribui para a prosperidade global da sociedade. Sabemos que o chamado lobby já existe em Portugal e vai continuar a existir. Apenas ocorre fora do olhar público, atrás de uma cortina. Isto deve ser alterado para que ocorra de forma aberta, concorrencial, transparente e democratizada. As organizações europeias, a Comissão, o Conselho e o Parlamento, assim como 17 países do espaço comunitário, têm legislação específica sobre lobby. Entre os 10 que não têm, estão países como a Bulgária, Roménia ou Malta. Em Portugal, queremos estar junto de quem? Queremos comparar-nos com quem? Queremos incluir-nos nas democracias mais transparentes e mais avançadas do espaço europeu ou não? Permitam uma menção final ao falecido Joaquim Martins Lampreia, primeiro lobista português acreditado na Comissão Europeia e no Parlamento Europeu, que alertou há muito para o atraso de Portugal nesta matéria.
É seguindo o seu exemplo que a Assembleia da República deverá responder a esta chamada de atenção e àquilo que foi o seu exemplo de ética profissional no próximo processo legislativo, discutido e participado entre todas as forças políticas na legislatura que começará em breve. Mesmo com o debate em breve que agora foi anunciado, este é um debate que estamos certos decorrerá na próxima legislatura. E nesse debate a Iniciativa Liberal dirá presente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, por uma intervenção.